Que a misericórdia de Deus, meu irmão, minha irmã, seja glorificada, agora e para sempre. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2023, sexto domingo, sexta semana no tempo comum. Estamos na continuidade da reflexão sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 37. Esse evangelho ele é um tanto longo e nele Jesus faz diversas recomendações a favor da nossa conversão, do nosso coração. São diversas as recomendações no Evangelho, mas eu vou então me ater apenas em uma delas, certo? E esta uma tem a ver com a temática dos novíssimos. Quando se fala de novíssimos, nós estamos falando então do mistério da morte, o mistério do purgatório, do céu, da ressurreição, do inferno, do juízo final. Exatamente, são temas escatológicos. Juízo final é exatamente o tratado do Evangelho que está no versículo 25. O Senhor diz assim: procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Isso aqui é uma parábola que Nosso Senhor conta para compreendermos melhor a situação do juízo final, do julgamento divino, queridos irmãos. E essa parábola, então, ela contém todo um sentido e também personagens. Primeiramente, vamos compreender os personagens. Veja bem, este que caminha que cometeu algum delito, ele caminha para ser julgado. Ele caminha frente ao tribunal e ser julgado, passar pelo juiz. Representa todo o ser humano. Nós estamos nesta vida, meus irmãos, em peregrinação para o céu, em peregrinação para a eternidade. Ninguém, absolutamente ninguém, viverá eternamente nesse mundo. Então é preciso que entendamos que nós estamos em marcha. Por isso que é a igreja militante, que milita, que caminha. Exatamente. Mas alguém caminha ao lado. Alguém que foi denominado adversário. Esse adversário, queridos irmãos, é o próprio Jesus que fala. É o próprio Jesus que fala. Ele é o adversário. Bom, mas não se assuste. A palavra adversário não necessariamente ela tenha que ser pejorativa em todo o seu sentido. Se você procurar no dicionário, quer dizer exatamente o adversário é aquele que se opõe a alguma situação que não lhe agrada, alguma situação que ele julga não boa, não positiva. Então, o adversário é Cristo que caminha ao nosso lado e se opõe com certeza e claramente no evangelho de hoje a tudo que nós, pela fraqueza humana, pela nossa debilidade, nós cometemos de mal, de errado, o pecado. Nosso Senhor se opõe àquilo que é pecado em nós. Queridos irmãos, olha, tanto é que é Jesus que ele próprio diz assim: estás caminhando para o tribunal, ou seja, estás caminhando para a vida eterna. Essa vida aqui é uma passagem, é como se ele dissesse isso. Então, procura reconciliar-te com o teu adversário. Perceberam? Procura reconciliar-te com o teu adversário. Porque se você não se reconciliar com ele enquanto caminha, ele então vai julgar você sem misericórdia. Ele vai julgar você sem misericórdia e você poderá ser lançado na prisão. Então, enquanto caminhas, tu tens oportunidade de se reconciliar. Quer dizer, queridos irmãos, que reconciliação é essa? Nós todos, na figura aqui desse personagem, somos convidados a mergulhar no sacramento da reconciliação. Somos chamados a mergulhar, enquanto estamos vivos, no perdão de Deus. Nós não podemos perder tempo, não podemos usar dessa vida, dessa caminhada,
porque iremos, com certeza, passar pelo tribunal divino. E não podemos usar dessa caminhada para o mal, longe de Deus, apenas em busca da satisfação da carne, da nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso consumismo, da nossa avareza, da nossa ganância. É preciso que então nos convertamos, porque o Senhor, ele se opõe, Jesus Cristo, ele se opõe literalmente a tudo que é mal na caminhada do povo de Deus. Há pessoas que dizem assim: "Ah, mas Deus não castiga, Deus nem quer sacrifício de nós, nem quer que nos sacrifiquemos, porque ele é misericórdia, porque ele é amor, ele é perdão". E aqui ele está dizendo: ele se opõe a tudo de mal que nós viemos a fazer. Ele se opõe ao teu pecado, meu irmão, ao meu, ao nosso, de maneira a gritar: arrependa-te, converta-te agora, enquanto há tempo. Porque, meu irmão, nós não teremos, como alguns outros grupos, né? Insistem em dizer que nós temos mais de uma vida, então nós voltaremos. Não, meu irmão, não é. O Evangelho não diz isso. Aliás, a palavra de Deus não diz isso claramente. Então, se você pegar, por exemplo, Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 27 ao 28, diz assim: E como é fato que os homens devem morrer uma só vez e logo depois se apresentarem diante do julgamento divino, do mesmo modo Cristo, que se ofereceu uma só vez por todos nós para nossa salvação, para nos arrancar da morte eterna. Está bem claro para nós? Não existe 2, 3, 4 vidas. Não é a nossa fé católica. Então nós precisamos entender que esse adversário, ele está para dizer: converta-te, converta-te, reconcilia-te com esse adversário, porque ele tem o poder de te lançar como juiz. Então ele é o próprio juiz. Esse adversário que agora caminha conosco, não adversário a nossa pessoa, é adversário, se opõe aos pecados, se opõe àquilo que é mal no ser humano, ele é aquele próprio que vai estar nos esperando no tribunal divino. É ele próprio que vai nos julgar. E lá não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Então, queridos irmãos, essa homilia de hoje é para que nós então reflitamos seriamente que Deus nosso Senhor, não quer que nós brinquemos com a vida que Ele nos deu. Diz Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem plantou, o homem colherá. Se o homem semeou na carne, no prazer do mundo, etc., etc., da carne, da sua carne, colherá corrupção, destruição. E ainda, meus irmãos, para concluir, nós temos o Evangelho de Evangelho não, primeira Epístola de São João, que diz assim: meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos como advogado, junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ele está caminhando conosco. Ele é oposto, se opõe a tudo que em nós é mal, nossas opções más, mas ele caminha conosco enquanto estamos peregrinando. Enquanto estamos peregrinando, meus irmãos, ele intercederá pelos nossos pecados. Enquanto estamos peregrinando, ele rogará ao Pai que nos perdoe. Por isso deixou o sacramento da reconciliação. Isso é muito importante. Do evangelho, desculpe, sempre falo o evangelho, mas na verdade me refiro aqui a uma outra citação tirado do Diário de Santa Faustina, no parágrafo 83, antes de vir como juiz justo, que julgarei com justiça, ou seja, no tribunal divino, eu venho a vocês como um rei de misericórdia. Queridos irmãos, é isso mesmo.
esse Jesus que se opõe a tudo que é mal em nós, mas ele nos ama, ele quer a nossa conversão, ele quer a nossa mudança de vida. Que o Senhor Jesus, então, nessa homilia, nesse dia de hoje, venha ao teu encontro e ele te dê a graça de se deixar conduzir por ele, pelo seu Espírito Santo. E para terminar, eu cito para vocês primeira epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 6. Lá o Senhor diz: prostrai-vos, atirai aos pés de Deus, prostrai-vos com humildade e humilhação diante da mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno ele possa levantar você. Chegou o tempo, meu irmão, para você fazer isso. Prostra-te diante de Deus. Reconcilia-te com ele enquanto estamos nesse mundo. E eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.